Obrigada. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Amilcar e depois eu vou partir para a parte técnica. Sendo professora, a gente tem alguns interesses, né? Amilcar, seguindo nessa linha, né, uma das coisas que a gente vê é que, diante do que vocês estavam discutindo, é que falta, na verdade, a inserção tecnológica, a inclusão tecnológica do que a gente fala, né? A maioria das pessoas não tem essa inclusão com relação à tecnologia, e a urna eletrônica ela passa a ser tecnológica, né? A pergunta que eu queria fazer para você é como você tem visto, como tem sido a reação dos diversos públicos, porque acredito aqui você está falando numa universidade onde o público entende, sabe o que é tecnologia, nós estamos na faculdade de computação, né? Como que tem sido a reação do público quando você mostra a vulnerabilidade, por exemplo, da urna que a gente tem aqui, da primeira geração no Brasil, e mostra uma urna de terceira geração como a da Argentina? Você sente que as pessoas, elas te dão um respaldo positivo? Qual que é o feeling que você tem quando você faz sua apresentação e mostra essas vulnerabilidades? Olha, o que a gente percebe claramente é o nível de informação muito grande do eleitorado brasileiro em geral, assim, todos os níveis de esclarecimento, desde o meio universitário até os meios mais simples, um nível de desinformação muito grande. A maioria dos eleitores brasileiros pensa que só o Brasil usa urna eletrônica, a maioria acha que a nossa é a tecnologia mais avançada do mundo, não sabe que existem outros sistemas mais transparentes, tudo. Então, quando eu levo essa informação, eu tenho levado agora com fotos, né, para mostrar, está vendo, essa urna de lá, está vendo, aqui está o papelzinho da urna da outra, né? É justamente para isso, para ver se desperta um pouco, porque a administração eleitoral no Brasil teve um sucesso muito grande em formar essa imagem positiva de aceitação da máquina brasileira. Isso, eles foram perfeitos e eu não nego, 90 e tantos % dos eleitores brasileiros confiam no sistema, tá? E eles não sabem isso de... esse sucesso. Então, quando a gente mostra a realidade, o pessoal fica meio assim, mas o negócio caminha muito devagar, né? Na verdade, se eles sequer conhecem a tecnologia, né, eles não sabem que pode fraudar, que tem a possibilidade, ou seja, eu acho que é uma realidade bastante distante para eles. Foi vendida essa ideia de que é 100% seguro, que é 100% inviolável. Foi incrível como isso foi vendido e pegou bem, né? Abusaram um pouco do fonismo. O Brasil foi o primeiro país a usar urna eletrônica, não foi. Teve outros países que usam antes do Brasil. O Brasil foi pioneiro, sim, em ser o primeiro país a usar urna eletrônica em 100% do eleitorado. Isso foi no ano 2000. Isso foi pioneirismo do Brasil mesmo, mas foi só isso. Ele nem foi o primeiro a usar, nem foi o primeiro a passar para a segunda geração, terceira geração, ele está bem atrás. Agora, fazer o quê? Eu falo o que eu tenho, aviso o pessoal, né? Vamos tentar ver se dessa vez pega um pouco mais e eu consigo despertar mais gente aí. Pessoal, desculpe aquela minha emoção no final do... Essa pergunta foi justamente em cima disso, porque eu acredito que você deva ter algum feedback do pessoal depois dessas apresentações e pela sua emoção, eu acredito que é um trabalho árduo esse. Eu fiquei muito feliz quando o Mário Gaziro... primeiro saiu um convite para uma palestra, até aí estava normal, já sou convidado para palestra em muitos lugares. Mas quando isso começou a tornar o corpo do fórum, uniu ao FSCar, eu comecei a ficar muito feliz. E aí, quando surgiu a ideia de que se pretende fazer um manifesto que vai ser encaminhado ao presidente do TSE, quando se falou em repetir o evento todo ano para receber trabalhos, eu fiquei muito feliz. Olha, se sair, eu estou realizado, viu? Gostaria muito, se precisar colaborar, colaboro ano que vem, mas se vocês pegarem a bola e tocarem daqui para frente, está muito bom. Obrigada. Agora eu vou partir para as perguntas mais técnicas, né? Então, Diego, uma das coisas, assim, eu dou aula aqui de engenharia de segurança, né? Então tem vários alunos meus aqui, e conforme você falava das vulnerabilidades que você encontrou, muitos deles riam e olhavam para mim como quem, tá louco, professora, né? Porque quando a gente fala disso em sala de aula, eles acham que isso é um absurdo, que isso não acontece. Imagina, eles estão sabendo que isso, eles estão tendo aula disso e dizendo que não pode fazer, e de repente vem aqui ver na sua palestra que isso acontece em nível nacional, né, e que as chaves são replicadas em todas as urnas, né, e que aberto, né? Aberto, exatamente. Aí eles me olham assim, como isso, né, professora? Acha que isso acontece? Realmente acontece, né? Então, assim, eu queria perguntar algumas coisas mais técnicas. Por exemplo, vocês tiveram acesso às informações, às vulnerabilidades levantadas pelos outros grupos, pelos outros 9 grupos? Não durante o evento, porque era uma competição, né? Então todo mundo estava... Foi até curioso, assim, porque a gente... quando a gente já tinha um ataque, pelo menos funcionando na nossa cabeça, assim, a gente estava meio que querendo esperar até o segundo dia, porque a imprensa da UNB ia chegar no segundo dia à tarde, e a gente queria executar um ataque
na frente da imprensa da UNB e tal. Eu era um professor novo, né? Estava lá querendo fazer o meu filme. Mas aí uma equipe que estava de fato atrás da gente começou a produzir um monte de números aleatórios na tela. A gente entrou em modo de alerta na hora, assim, opa, tem alguém no mesmo trilho que a gente. E aí foi que a gente começou a fazer as provas de conceito com até aqueles 21 eleitores. E de fato essa equipe estava no mesmo trilho, mas eles não conseguiram por algum motivo completar. Lendo o relatório deles depois do fim, né, do evento, eles estavam na mesma trilha, mas eles não conseguiram completar o ataque inteiro, mas não tinha comunicação entre os times. Inclusive, no nosso relatório, a gente critica um pouco até o formato desse evento, porque é uma competição entre times. A gente tem 24 especialistas em áreas complementares, por que não todo mundo sentar junto, olhar as coisas e falar, poxa, não faz isso que isso é ruim, faz isso que isso é bom. Não sei por que esse formato em competição. Ele modela alguns atacantes, é interessante sob alguns pontos de vista, mas talvez não seja interessante para um software de missão crítica como esse. A posteriori, vocês tiveram acesso ao que eles... Sim, porque todos os relatórios se tornaram públicos, a não ser que eles tenham omitido alguma informação, né? Eu não posso fazer nada. Tá. Mas, em tese, as conclusões deles são públicas hoje, tanto para o nosso time quanto para os outros, qualquer pessoa, qualquer cidadão. Dessas vulnerabilidades que você apresentou, que vocês não atacaram, né? Todas elas foram levantadas, essas foram levantadas só por vocês ou já contemplam as outras dos outros 9 times? Essas são unicamente as nossas vulnerabilidades. Isso significa que ali provavelmente tinha algumas que faziam match com as que eles encontraram e certamente possível. Tinha mais. Vocês... É porque assim, a gente tomou uma atitude talvez diferente de outros times. Assim. Tinha muitos times com funcionários de órgãos governamentais que talvez não tenham tanta autonomia para falar abertamente sobre isso. Eu sou um professor universitário e tenho perfeita autonomia para falar sobre isso. Assim. Então, em muitos, nos outros relatórios de outras equipes, eles escrevem, detalham o ataque, mas só falam, o ataque não funcionou, por isso ou aquilo. Então, talvez algumas dessas tentativas de ataque não eram baseadas em vulnerabilidades observadas no código-fonte, mas eram apenas tentativas criativas. Vamos ver se dá para fazer isso, porque talvez funcione. Então, a gente não viu, não que eu lembre agora, fora essa outra equipe que estava exatamente na mesma trilha, algum dos outros times atacando especificamente uma vulnerabilidade muito, muito pontual. Assim. Uma outra equipe reclamou um pouco daquela questão da verificação automática de software, da autoverificação de software. Isso eu lembro, acho que foi a equipe que ficou em segundo lugar. Mas não destacava assim, encontrei uma vulnerabilidade num certo ponto, estou tentando atacá-la. Outra coisa que eu ia perguntar é que a equipe que desenvolve esse software para a urna, ela é brasileira, certo? Ela é uma equipe que provavelmente tenha lá seus analistas de segurança junto com a equipe, ou deveria, né, por se estar falando de urna eletrônica e ter toda essa parte de segurança. A gente sabe que achar bons profissionais da área de segurança hoje é difícil, e quando você acha bons profissionais, eles ganham bem e tem um peso. Né, a gente sabe que fica o facão em cima da cabeça, porque ele ganha bem e certamente ele vai ser cobrado disso. Né? Então... Você sentiu alguma coisa, assim, vocês puderam notar essa apreensão por parte do TSE de ver que a equipe deles é muito imatura, vamos dizer assim, tecnologicamente falando, em termos de segurança? Porque é imaturidade demais ter esse tipo de erro, né, no aplicativo que está sendo rodado nacionalmente. Né? Bem, até com informações que, na verdade, eu consegui obter depois dos eventos, já um dos repórteres que fez uma entrevista, fez uma série de perguntas ao TSE e obteve essa informação. A equipe que trabalha hoje no software da urna é composta por 150 pessoas. 75 são funcionários do quadro concursados, 75 são terceirizados. Então, tem pessoas que não são, de fato, funcionários públicos de dentro do TSE, escrevendo componentes de software. Não sei qual treinamento, não sei que empresas são terceirizadas. Durante o evento, a gente teve contato com alguns desses programadores. Assim. Alguns deles nos ajudaram, por exemplo, a fazer a votação simulada e tal. E foi até curioso que em alguns pontos a gente viu claramente um sorriso na cara deles quando parecia que o que a gente estava tentando fazer não ia funcionar. Assim. Como se eles não soubessem que a gente estava, de fato, atacando uma vulnerabilidade, a gente não estava blefando. Assim. Como se aqueles 21 eleitores fossem um chute com uma sorte inacreditável, uma sorte de mega sena. Então, assim... De início, demorou um certo tempo até a gente perceber que eles tinham percebido qual que era a vulnerabilidade. Até alguém falar assim, foi a semente, e saiu correndo e foi ver o que era no código. A gente precisou fazer vários testes na frente, dar algumas informações,
Para deixar claro, um detalhe interessante que eu não falei na palestra, não faz muito sentido, mas a gente manteve a nossa metodologia de ataque seguro, ou secreto por boa parte do evento, porque eu só queria torná-la pública para o TCE quando eu tivesse um reconhecimento por parte deles que a gente, de fato, tinha um ataque funcional. Então, como a gente não controlava as regras, a gente estava modelando o atacante, eu tinha que pensar como atacante. O atacante não vai confiar cegamente em quem está organizando o evento. Então, eu não compartilhava informação com eles. Por quê? Nem com os outros times. Então, assim, o que eu posso dizer ao final do evento é que eu não notei nenhum tipo de sensibilidade no TCE de que talvez os funcionários deles precisem de treinamento ou precisem de algum tipo de conhecimento mais especializado. Eu não percebi isso institucionalmente, assim, não. Eu percebi que talvez alguns deles precisem, né, tá aqui. Mas eu não vi alguém falar assim, realmente, talvez a gente, não sei, faça um convênio com universidades para talvez melhorar o nível de formação. Uma coisa, o que ele fez foi o seguinte, pegar um arquivo que é público, chama Registro Digital do Voto, e que vinha embaralhado, com uma porção de espaços vazios, e estava gravado na urna, isso torna público, tem uma resolução do TCE que torna isso público, foi luta nossa lá pelo PDT, que a gente conseguiu que, a partir de 2006, eles passassem a entregar o RDV para a gente, começaram a entregar em 2008, e o que aconteceu foi o seguinte, em 2008 eles entregavam o registro digital do voto para a gente, sem os espaços vazios. Eles pegavam o arquivo, limpavam eles e entregavam só um arquivo, ou seja, não era o original que estava na urna. Nós tínhamos em 2010, na época da fazer as resoluções, a gente foi lá apresentar a sugestão e conseguiu convencer o ministro relator que eles tinham que entregar para nós, para os partidos, fazer fiscalização, auditoria, o arquivo RDV que estava na urna. Então, vinha o arquivo com os espaços vazios. E entregaram em 2010 esses arquivos, a gente recebeu, teve acesso a eles. Aí, em fevereiro de 2012, ele pegou esse arquivo que a gente recebia. Por que ele recebeu esse arquivo? Porque estava na resolução de 2010 dizendo que esse arquivo estava disponível, era dado público. Ele pegou esse arquivo, ordenou, conhecendo como era feito o embaralhamento, descobriu onde estava a semente, reordenou e ele usava o quê? Não sei, eu até perdi um pouco da palestra que eu saí para dar uma entrevista. Ele usava os espaços vazios como parâmetro para verificar se estava certo o ataque. Na verdade, eu não precisava porque eu já tinha semente. Então, não, mas para testar, né, no começo. Porque sempre batia, né? Porque eu estava com a semente certa. Se a semente tivesse errada, eu precisava testar. Aí, qual foi a reação do TSE? Ele falou que resolveu o problema tudo. Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram da resolução de 2012, isso ninguém nota, esses pequenos detalhes, eu noto que eu estou sempre acompanhando tudo. Eles tiraram que entrega o arquivo inteiro e tiraram os espaços vazios e entregam. Agora, em 2012, nós solicitamos arquivos RDV para analisar, eles vencem os espaços vazios. Ou seja, o que eles fizeram? Essa foi a correção. Vieram para... essa foi a correção. Eles vieram para o obscurantismo, que é ofuscação. Optaram pela ofuscação de novo. Entendeu? Então... Para dar um ponto interessante, assim, eu tinha resumido até, no segundo dia a gente executou aquele ataque enorme lá, né, que durou o segundo dia inteiro, e no terceiro dia a gente se concentrou apenas em escrever o relatório final, porque tinha uma certa negociação lá do que ia aparecer no relatório, escrito de que forma, para ele se tornar público, assim. Então a gente gastou o dia inteiro escrevendo aquele relatório. E foi curioso que quando a gente chegou lá no terceiro dia, a notícia já tinha chegado na imprensa, ela vazou de alguma forma no segundo dia, não foi pela imprensa da UNB, porque eles demoraram dias, semanas até colocar isso no ar, mas a notícia vazou de alguma forma, e quando a gente chegou lá na sexta, era uma sexta-feira de manhã, já tinha uma resolução no site do TSE falando que uma equipe da UNB tinha encontrado uma metodologia de ataque extremamente sofisticada. Aí, poxa, mas se esse é extremamente sofisticado, o que é o ataque simples, né? Mas uma metodologia extremamente sofisticada, já tinha corrigido, já tinha implementado correção e tudo estava bem. E aí, para testar se essa metodologia de fato era sofisticada, minha visão dos fatos é enviesada, porque eu participei, eu tenho formação especializada na área. Tinha uma questão de bônus na minha segunda prova da disciplina de criptografia, e era exatamente com essas informações recuperar os votos em ordem, assim. E 80% da minha turma, que estava fazendo o primeiro curso de criptografia e segurança, foi capaz de resolver a questão de bônus. Então, o que é sofisticado? Era um aluno de graduação, não era nem aluno de pós. Então, eles estavam tendo primeiro contato com técnicas criptográficas e teoria dessa natureza. Então, eles já foram capazes de reproduzir com perfeição o meu ataque no papel na hora da prova. Então, não sei exatamente o que é sofisticado mais. Foi o que eu disse para você, que os meus alunos aqui riram quando você são alunos de graduação também, né? Então, isso é interessante. Agora, uma última pergunta. Há um tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 anos, o Roberto Galo, você deve conhecer? Sim.
Ele veio aqui e disse que a Criptos estava desenvolvendo um processador criptográfico que ia estar sendo embarcado nas urnas eletrônicas, etc. e tal. Aí hoje, vendo você falar que lá tem dois, que eles não usam, sequer usam o que eles têm lá para poder gerar via hardware o número aleatório. Qual é tem alguma sequência nisso? Tem alguma... Pergunta interessante. De fato, fomos colegas no doutorado, assim, então, na Unicamp. Bem, eu sei que a Criptos colabora ainda com o TCE, não tenho exatos detalhes, mas até onde eu sei, eles participaram no projeto daquele hardware de segurança. Não é responsabilidade deles fazer com que o hardware de segurança presente nas urnas seja usado pelo software de votação. Eles projetam hardware, está aqui a interface, tomara que vocês usem, é uma coisa meio assim. Então, se o programador que de fato embaralha os votos não usa a interface de um hardware que foi licitado, especificado e comprado, pode não ser responsabilidade da empresa, entendeu? Mas tem algum problema sério aí de desenvolvimento. Concordo que não é responsabilidade da empresa, mas se foi licitado um hardware específico para isso, por que então? Essa é a grande pergunta, né? Não tenho a mínima ideia. Olha, a especificação desse hardware entrou nesse modelo 2009 da urna. Eles contrataram uma empresa para estudar e produzir, o pessoal de Campinas, porque em 2006 o pessoal de Princeton conseguiu um ataque na urna Diebold, que é o mesmo fabricante das urnas brasileiras, e é um modelo de urna similar, DRE, que eles tinham lá, similar ao nosso. O que eles faziam, eles injetavam um software na BIOS, um vírus na BIOS que se replicava, quando você ia carregar uma urna, contaminava o pendrive, contaminava a outra, e o que ele fazia era desviar voto, né? E nós denunciamos que esse ataque era viável de ser feito na urna eletrônica brasileira. Aí eles contrataram esse estudo, então falaram, olha, tem que ter um hardware criptográfico na motherboard, que vai criptografar, não sei o quê, uma parte da BIOS, para dificultar o boot, porque as urnas brasileiras e aquelas da Princeton, que o Princeton atacou também, elas dão boot pelo flash externo. Você põe o flash externo, ela dá boot por lá. Ela não dá primeiro interno. O drive C é o externo. Tá? Então, você pondo um pendrive devidamente programado, ela dá boot, entra e faz o que você quiser nela, grava o que você quiser lá dentro. E esse é o ataque que fizeram lá em Princeton. E como a BIOS é regravável, eles regravavam a BIOS e ficava lá o vírus. Então, eles quiseram dificultar esse boot externo pelo pendrive e colocar esse chip. Aí só que não souberam usar. Na especificação desse módulo, a gente descreve em detalhes no relatório, mas ele tem espaço para armazenar chaves criptográficas, tem um gerador para ser aleatório. Então, vários daqueles problemas que eu apontei aqui, eles iam embora só se eles usassem o que já licitaram e compraram. Assim. Então, tem um processo aí de problema de integração de tecnologias absurdo. Assim. Você compra, e é curioso que em uma das equipes reclamou alguma coisa de armazenamento de chave em algum lugar, e o TSE informou que eles passariam a usar aquele pedaço específico do hardware de segurança em 2016, assim, nas Olimpíadas, imagina. Então, por que esperar tanto, comprar em 2009 para usar só em 2016? Assim? Obrigada.